Vamos falar agora sobre o tratamento da doença de Alzheimer. Mas será que existe remédio para a memória? A gente vê muita propaganda, muita automedicação com remédios que supostamente pode melhorar a memória, né? Entre esses, ginkgo biloba, coenzima Q10, ômega 3, ômega 6. Então, tudo isso já foi testado e isso realmente não funciona, né? Então, o que que a gente tem para o tratamento? Primeiro, a gente precisa deixar claro que, infelizmente, nós não temos cura para a doença de Alzheimer, nem tratamentos modificadores de doença. Ah, mas a gente teria alguma opção terapêutica para oferecer para os nossos pacientes? Temos sim. Temos a primeira classe de medicamentos, né, que foram aprovadas após mostrarem realmente diferença em relação ao placebo nos estudos clínicos, né? E a primeira classe desses são os anticolinesterase. São medicamentos que vão bloquear as enzimas acetilcolinesterase ou a butirilcolinesterase ou as duas, como a rivastigmina, e vão aumentar o aporte colinérgico, porque a gente sabe que na doença de Alzheimer existe uma deficiência na neurotransmissão colinérgica devido à degeneração do núcleo basal de Meynert e outros núcleos colinérgicos. Então, essas medicações aumentam a quantidade de acetilcolina no cérebro, né? Melhorando a atenção, função executiva, memória de trabalho e melhorando também questões como qualidade de vida e atividades instrumentais e básicas da vida diária. Então, a gente tem três desses medicamentos como a rivastigmina, a galantamina e a donepezila, que devem ser começados numa dose mínima inicial e aumentados gradativamente durante 3 meses, 2 a 3 meses habitualmente, e até a gente chegar na dose máxima tolerada, porque apesar do benefício dessas medicações ser discreto, o benefício vai ser dose dependente. Então, se a gente tenta uma medicação dessas e o paciente não tolera, né, porque os efeitos colaterais para alguns pacientes podem ser bem importantes, né, como náuseas, vômitos, anorexia, perda de peso, bradicardia, hipotensão arterial, a gente pode mudar de um anticolinesterásico para outro, né? E esperar chegar até a dose máxima e reavaliar cognitivamente pelo menos 2 meses que chegou na nossa dose almejada. E esses medicamentos, eles são indicados para as fases leve a moderada, né? Isso é uma indicação em bula, mas os estudos clínicos também mostram a evidência de melhora em fases mais avançadas da doença, né? Uma outra classe de medicamentos é a memantina, que foi aprovada em 2003 e é um inibidor, um antagonista do receptor NMDA do glutamato, evitando assim o excesso de neurotoxicidade pelo glutamato. A memantina, ela não deve ser utilizada na fase inicial da doença, na fase leve, porque a evidência de piora cognitiva. Então, além de não haver evidência de melhora, a evidência de piora. Então, não deve ser utilizada. Então, a gente já
só pode utilizá-la nas fases moderada a grave, né? Na fase moderada, que geralmente é a fase de maior duração da doença, é onde o paciente fica mais dependente para as atividades da vida diária, requerendo assistência para comer, para tomar banho, tem muita dificuldade de se manter no trabalho e passa a apresentar alterações comportamentais, né? E que a memantina também tem uma ação nessa esfera. E a memantina, ela pode ser combinada, né, com os anticolinesterásicos, qualquer um deles, e existem apresentações com a combinação de donepezila e memantina. Tem algumas marcas que já combinam esses dois medicamentos. A meia-vida da memantina é bem longa, 60 a 80 horas, e não precisa dar em 2 tomadas, basta uma tomada diária. É uma medicação muito bem tolerada, não é metabolizada pelo citocromo P450 e dá bem menos efeitos colaterais que os anticolinesterásicos. Mais recentemente, o ano passado, o FDA aprovou uma medicação chamada aducanumab, que é um anticorpo monoclonal dirigido contra as placas de beta-amiloide, né, que é um dos marcadores histopatológicos da doença. Então, tem muitas críticas nessa aprovação, né, do FDA, porque os estudos clínicos com essa droga tinham sido considerados negativos até 2019, depois foi retomada esses estudos, a análise desses estudos se mostrou que poderia haver algum benefício, né, nas fases bem iniciais, é uma fase de comprometimento cognitivo leve, né, da doença de Alzheimer, ou na fase bem inicial da doença. Só que esse medicamento, além de ser muito caro, ele traz alguns efeitos colaterais potencialmente graves, né? Como microhemorragias cerebrais, edema cerebral. Então, o paciente precisa ficar fazendo exames de ressonância magnética de controle. Então, a Anvisa ainda não aprovou aqui para uso no Brasil e o custo vai ser assim muito alto, né? Em torno de 56 mil dólares por ano por paciente. Mas o que a gente pode fazer de tratamento? Só remédio? Não. Então, assim, o tratamento não farmacológico é importantíssimo, né? Porque a gente sabe que os medicamentos não são modificadores de doença. Então, o tratamento não farmacológico, ele vai dar um apoio, né? Não só nessa parte cognitiva, mas principalmente em relação à melhora da qualidade de vida. Então, a gente tem atividade física regular, que é importantíssimo. O exercício físico, ele aumenta a formação de novos sinapses, ele interfere na neuroplasticidade, melhorando, né? Então, a gente sempre recomenda, né? Não só para o idoso que já tem a doença, mas até como uma prevenção, né, de doenças neurodegenerativas. Temos estimulação cognitiva através de atividades por computador, treinamento das habilidades previamente aprendidas que estão sendo feitas de forma inadequada, ou então você fazer terapia de compensação, por exemplo, se o paciente está esquecendo, né, o dia, você colocar calendários, né,
ajudar, dar um suporte para que o paciente se oriente melhor, outras medidas não farmacológicas, você tornar o ambiente de casa mais seguro, né? Então, nos Estados Unidos tem casas totalmente planejadas, né, para o idoso, para reduzir risco de quedas, melhorar uma série de coisas. Mas a gente pode orientar, e quem faz isso muito bem é o pessoal da terapia ocupacional. Então, reduzir o risco de quedas, otimizar todo esse cuidado com o ambiente, fazer exercícios de memória e tudo. Música, né? Musicoterapia, ecoterapia. Então, todas essas abordagens, né, são importantes. E uma muito importante é essa questão do engajamento social. Então, o idoso, ele, principalmente nas fases mais iniciais da doença de Alzheimer, ele precisa se sentir útil. Então, ele pode participar de alguma atividade na comunidade, se ele souber cantar, se souber tocar algum instrumento, né, de participar. Então, isso é fundamental. Melhora a autoestima, melhora o humor. Então, falando, além disso, tratar os fatores de risco, né? Para as demências de uma forma geral, né? Controlar a pressão arterial, diabetes, obesidade, o sedentarismo, o colesterol alto. Então, assim, uma dieta também bem equilibrada é fundamental. Então, agora vamos passar para essas terapias complementares que são tão importantes quanto o tratamento farmacológico.